E o Neto que voltou a fazer duras críticas aí ao jogador Memphis, que não compareceu no treino ontem. Ele faltou sem justificativa nenhuma, não avisou ninguém, simplesmente deu o cano no trabalho. E hoje ele compareceu logo pela manhã, teve ali uma reunião aonde que, ao parecer, se solucionou, teve ali uma justificativa pela sua falta, mas nada ainda declarado. É estranho tudo o que está acontecendo e o Neto aí trouxe as últimas informações. Então fica comigo aí até o final do vídeo, já se inscreve aí no canal, me ajuda a atingir a meta de 55 mil inscritos, que falta pouco, me dá essa força aí, fiel, me dá essa moral. E deixa o seu like também e o seu palpite para o jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino aqui na Neoquímica Arena. Agora vamos lá para as últimas notícias do Coringão. Torcida, porque muitas vezes o torcedor está tão cansado de ver aquilo que ele fala, não vou torcer mais, não aguento mais, cara. Mas ele continua amando. E é do Corinthians, é do Palmeiras, do São Paulo, do Guarani, do Atlético Mineiro. Não importa o amor, não importa a paixão. Porque se tem uma coisa que a gente troca, ou a mulher troca, o homem com homem, mulher com mulher, tá tudo. A gente separa, a gente tem outro amor, a gente tem outras pessoas que a gente conhece, a gente tem uma outra vida, mas de clube ninguém muda, irmão. Se é Corinthians, se é Corinthians, se é Palmeiras, se é Palmeiras, ou se é Atlético, se é Atlético, se é Cruzeiro, se é Cruzeiro. Ninguém muda de time. Ninguém muda. Agora vocês mudam. Sabe por que vocês mudam? Porque vocês fazem isso aqui, ó. Aí vocês trazem um cara, vocês trouxeram um cara que é um monstro de jogador, né? Que fez 13 gols, né? E que ganhou um título paulista, e que tem um nome incrível, que estava lá embaixo, igual cobra, não tinha sido mais convocado para a seleção holandesa. O treinador, o Koeman não, que é o nome? O Koeman, que foi um baita do zagueiro, batedor de falta, especialista em bola parada. Ele veio assistir o jogo, levou ele de novo para a seleção. No Atlético não, no Barcelona não foi? Aí ele veio para o Corinthians e ele entendeu o que é ser corintiano. Mas espera aí, eu vou entregar a chave de um clube como o Corinthians para um jogador? Então quer dizer, eu pago para o cara, eu tenho 2 carros blindados, seguranças, cozinheira, eu tenho hotel de 9 mil reais por dia. Como é que você, quebrado, você pode querer usar o seu cartão de crédito toda hora? Né? Como é que você usa só eu não sei como é que é, porque eu nem cartão de crédito eu não sei mexer. Você paga só o mínimo, né? Mínimo. O Corinthians usa um cartão de crédito, vamos lá, que seja de 200 milhões, né? Porque muitos aí usam cartão corporativo, né? Não é só presidente de clube, é presidente do Brasil, é governador, todo mundo usa. Gostoso, né? Você vai usando, você não paga nada, não sai do seu bolso. Sai dos outros, né? Sai tudo dos outros. Sai tudo dos outros. Aí, e eles falam que amam o clube. Aí eu uso o cartão de crédito, acho que eu tenho dinheiro, entra agora o Osmar Stabile, entra agora o Armando, olha, não temos dinheiro para pagar o Profut, arranja 3 milhões. É assim, ó, como se fosse fácil arranjar 3 milhões de reais. Qual empresa nesse país aqui que tenha 15 funcionários que ganha 1 milhão? Com os impostos que nós temos, com tudo que a gente tem que pagar, com tarifas que a gente tem que pagar, com tudo. O Corinthians arranja 3 milhões como se fosse um sopro. Ah, não temos dinheiro para pagar o salário. Pum! 25 milhões. Ah, não temos dinheiro para pagar o Memphis. 1 milhão e 600. Pum! Sai 1 milhão e 600. Ah, não temos dinheiro para pagar a empresa que contratou o Memphis. 300 pau. 149 mil por mês. Eu arranjo 300 mil em 1 minuto. Cara, aí eu sou o novo presidente, não, Osmar Stabile. Você, o Armando, o primeiro vice, coisa que você era o primeiro vice, e o Armando era o segundo, vocês que são os caras que mandam hoje. Aí vocês sabem, nós temos que organizar, a gente tem que fazer tudo certinho, tudo bonitinho, nós não podemos fazer dívida. Aí eles vão na Federação Paulista de Futebol, pegam uma carta de 44 milhões, antecipa o que o Corinthians tem que fazer o ano que vem no Campeonato Paulista, de 2026. Então eles já anteciparam. Aí eu falo assim, não, mas como é que pode a federação dar para o Corinthians 44 milhões, que é a cota? Aí a federação fica aqui, o Corinthians senta no colo. Aí eles só balançam. Quem que manda? Qual é a voz que tem o Corinthians
para brigar de alguma coisa com a federação. Qual é? Olha, dia 9 de agosto agora, tem os associados vão ter que votar se o presidente fica, o seu presidente tem impeachment. Cara, de uma instituição que tem aqui um senhor aqui que está aqui da Bozano, que é corintiano, está com a camisa da Medial aqui, que faz tempo a Medial, hein? Faz tempo, 2008. Cara, então vai lá, qual é a importância do torcedor corintiano, de quem vai jogar com o Bragantino ou dele? O que ele representa para o Corinthians, para a instituição Corinthians? A não ser jogar futebol só. Fazer gol, pode jogar mal, que não tem problema, que todo mundo joga mal, todo mundo apresenta mal, comenta mal. Nós fazemos, a gente erra pra caramba, irmão. Agora, peraí, quando eu entrego a chave de um clube como o Corinthians para um jogador, então ele não vem treinar, não dá satisfação, todo mundo fala assim, ai que várzea que é o Corinthians. Fala ou não fala, gente? Claro, tá uma várzea. Está uma várzea. Não, mas como é que o cara pode não ir treinar, mas só ele que não foi treinar porque ele não recebeu, porque aconteceu alguma coisa? Às vezes o cara teve um problema familiar também, a gente não sabe, aí a gente é injusto nos comentários, mas me parece que não, porque a diretoria do Corinthians manifestando naquelas coisas que ele sabe escrever muito bem, né? Porque assessor sabe escrever, assessor não vem aqui bater na cara dos outros, não vem aqui defender, ele sabe defender aquilo que é interesse deles. Aí vem esse cara que tem, vamos lá, quantos jogos ele tem no Corinthians? 42. 42 jogos, 13 gols, 14 assistências, 27 participações de gols. Ele ganha 6 milhões por mês, 6 milhões por mês, ninguém sabia disso. A gente tinha ideia que era 4, né? 3. 3. Foi divulgado. Foi 3. Foi divulgado 3 e o patrocinador pagava metade. Então todo mundo não falou a verdade. Aí tem uma coisa que é uma coisa muito natural no futebol, e principalmente no Corinthians, é mentira. Vamos multar, vamos fazer isso. A gente está imbuído, eu não sei o que é essa porra de imbuído, eu não sei o que significa isso, sabe o que é imbuído? Estamos consistentes, estamos unidos. Pô, meu irmão, time unido, empresa unida é aquela que dá dinheiro e aquela que dá resultado. Porque se você não dá resultado, você toma o pé na bunda, irmão. É verdade. Olha, o meu líder, ele lidera. Não, o líder não lidera, irmão. A liderança é que faz o líder. Pô, se o líder achar que ele lidera, é totalmente ao contrário. É o contrário, a liderança é que faz o líder, irmão. E no Corinthians me parece que isso não acontece. Porque todas as vezes que se falou em relação a esse rapaz, que é um craque de bola, mas não foi o mais importante do Paulista, para mim foi o Uri Alberto, o Hugo. Sim. Quem mais vocês pensam? Acho que fica por aí, né? E aí fica por aí, depois vem ele. Né? E que não fez mais que obrigação. Aí a gente ficou sabendo que ele ganha 6 milhões. Aí, ó, você ter 6 milhões de reais num time quebrado, que não tem 6 milhões para contratar um jogador. O Fabinho Soldado, ele não tem 6 milhões, que é o que ele recebe por mês, para contratar um jogador de um ano. Lembra que eu falei ontem aqui? Por que eu falo isso? Porque eu sei. Lembra que eu falei para você ontem, Veloso? Se contratar um jogador de 400, 300, aí você fala, 300 não dá, né? Tem que ser os 400. Você botar 412, um ano, vai dar 5 milhões. 4,600, 13º, vai dar os 6 milhões. O Corinthians paga para esse sujeito 6 milhões por mês, mas não tem no seu caixa 5 milhões para contratar um jogador do lado esquerdo. Ou um zagueiro. Ou um centroavante. Mas aí o cara não vem treinar. Não pensa que todo mundo gosta dele lá. Não pensa que o ambiente dele é 100% porque ele é o Memphis Depay e as pessoas têm que aprender o inglês para conversar com ele. Não pensa que todo mundo acha que esse cara é legal no ambiente. E não é. E não é. E aí, o que acontece? Aí o cara não vem treinar. O que acontece com o ambiente, na sua opinião, você que foi treinador, e você que foi um dos grandes profissionais que eu tive na minha vida? Eu posso ter tido todos os defeitos como jogador de futebol. Eu nunca deixei de não ir treinar, velho.
E muitas vezes, quando tinha treino físico, eu falava, não vou treinar. Mas eu nunca deixei de ir. Ah, mas por que você não vai treinar? Porque eu não vou bater falta, irmão. Eu faço gol de falta. Quantas vezes eu sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair. Mas essa imagem minha, ela não é refletida no mundo de hoje. Porque as pessoas não sabem que eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Que é muito louco isso, falar de um cara que não foi profissional quanto eu. Mas eu fiz quase 200 gols na carreira, no Corinthians quase 90 gols, campeão brasileiro, paulista, Supercopa e fazendo gol de título. Campeão, né? Então, qual é a ideia de um cara como esse? E aí, eu vou deixar para vocês. E aí, quando tá de férias, eu dou ainda pro cara não jogar contra o Grêmio. Lembra disso ou não? Última rodada antes da última. férias. Mas como é que eu dou para um cara que é funcionário, ele sai antes e eu dou a última rodada para ele sair de férias, para ele, para o Carrilho e para outros mais? Cara, numa situação tão conflitante que tem o Corinthians, e aí eu não tenho ideia que o clube, ele fica à mercê de um cara. Então, o jogador, quando sabe que um cara como esse ganha 6 milhões, ele chega com 2 carros blindados, com 2 seguranças, que ficam lá dentro. Fala, mas pera um pouquinho, aí como é que eu posso ser tão cobrado? Como o Mateuzinho, que a gente é injusto. Estou falando por mim, tá? Não falo pelos outros. Que eu já quebrei o Mateuzinho aqui. Eu já quebrei o Charles aqui. Yuri. Eu já quebrei o Yuri Alberto aqui. Foi. Eu já quebrei já o Hugo aqui. Sim. Eu já quebrei um monte de gente aqui. Bidu. O Bidu, então. O único cara que eu acho que eu não quebrei no Corinthians é o Romero. Aí, esse cara acha que ele representa uma instituição. Essa instituição aqui, você nunca vai representar. Isso aqui não é seu. Isso aqui não é seu, Osmar Stabile. Isso aqui também não é seu, Armando. Isso aqui não é seu, Dorival Júnior. Isso aqui não é seu, Fabinho. Isso aqui é do torcedor. Isso aqui existia antes de vocês e vai continuar existindo quando vocês saírem daí. Como existe quando eu sair. Será que vocês vão ter a moral que eu tenho depois de 25 anos? Ter deixado de jogar no Corinthians, a moral que eu tenho aqui com esse clube? Será que vocês vão ter? Agora, eu não ganhei o que vocês ganharam. O Sócrates ganhou. O Marcelinho Carioca ganhou. O Rincon ganhou. O Vampeta ganhou. O Rosinei ganhou. O Cláudio Cristóvão ganhou. O Basílio ganhou. O Vaguinho, um dos maiores atacantes da história do Corinthians. A gente nem fala dele. Agora, esse sujeito, tudo que estava de errado com ele, vazou para a imprensa. E tudo que vazou foi pago. E aí ele deixa ele treinar. Tá certo, meu irmão? Boa tarde. Não, nem tudo foi pago, né? A gente sabe que ainda tem uma parte aí da premiação do Paulista que não foi pago e talvez por isso até ele sentiu no direito de perder um treinamento, de faltar sem dar explicação. Eu não acredito que tenha havido algum problema mais sério, como você até citou, poderia ser até algo injusto a gente falar de uma falta quando ele pudesse ter um problema mais sério. Eu não acredito que se ele tivesse, ele teria avisado. Isso não aconteceu. Ele faltou sem dar nenhum tipo de explicação. Então eu acho que ele está mostrando que realmente ele está insatisfeito com a condição que ele tem hoje, dessa dívida que o Corinthians ainda tem com ele. Só que ele tem que pensar que ele joga um esporte coletivo. Porque a gente ficou sem receber salário, não ficamos já? Fiquei, já fiquei também. Já ficamos? Já ficou? Já várias vezes. Várias vezes. Vamos lá. Sabe quantos meses o Cássio ficou sem receber salário no Corinthians? 11 meses. Sabe o que o Cássio fazia? Para vocês corintianos, que muito de vocês ficaram muito bravos com a saída do Cássio, para ele ir para o Cruzeiro. Porque para mim, o Cássio e o Marcelinho são os maiores ídolos da história. Os dois. Cada um escolhe o seu. Para mim, o Cássio, mas o Marcelinho está muito atrás. O Marcelinho também é. Para mim, os dois. Sabe o que o Cássio fazia? Pagava o salário do funcionário. Sem ninguém saber. Eu fiquei sabendo outro dia. Isso é ídolo. Isso é ser corintiano. Deveria fazer isso? Não, né, Veloso? Não deveria pagar salário de ninguém. A responsabilidade é do clube. A responsabilidade do clube. Responsabilidade do Mas clube. por quê? Por quê que todas as vezes que saiu uma nota, ele lá na Holanda, olha, não pagou o Memphis. A gente achava que era salário, né? Mas era o negócio Premiação. Premiação.
Aí o cara ganha a premiação de todos os jogadores que foram campeões paulistas, todos. O alemão que arruma o campo, quanto que ele ganhou para ser campeão paulista? O Edígio, que é o roupeiro. Não sobrou nada para eles, não. O que sobrou pro pessoal que arruma a grana? O que sobrou pro pessoal? Ceará. Pro Ceará, nosso parceiro Ceará. Massagista. O que sobrou pro massagista? O que sobrou para as pessoas que limpam a privada que vocês fazem cocô? Ou que vocês mijam no... O que sobrou para as pessoas que dão todo o suporte para a chuteira ficar brilhando, para a camisa ser tudo bonitinho? Na nossa época, a gente tinha os roupeiros, mas não é igual hoje. Você pega na rouparia desses jogadores de hoje, é 10 pares de chuteira, é 15 pares não sei o quê, é o telefone das Marias Chuteiras, tudo certinho, o Instagram já tudo bonitinho, a festa onde vai ser. Ó, você pra cima de mim? Acho que eu não sei as coisas que acontecem no mundo do futebol. Aí, meu irmão, ele ganha o prêmio de campeão paulista depois de 6 anos de uma draga que o Corinthians tá. Não o Corinthians, instituição. As pessoas fizeram pro Corinthians. Aí o cara ganha o prêmio total do campeonato. Parece que é esporte individual. Não é, parece que é um esporte individual? E quem fez os gols em clássicos e fez o gol do título? O cara que nós aqui, nos donos da bola, quebramos ele aqui. Que foi o Roberto. Exatamente. Foi o Yuri que fez. Eu acho até que é uma falta de respeito com o grupo, porque não é esporte individual, como a gente está dizendo, e os outros atletas que também têm dinheiro, têm verba, têm premiação a receber com o clube, estão lá treinando, né? Quando o Yuri não, o Yuri também é um deles, mas quando o Memphis deixou de receber parte da premiação, todos ficaram sem receber. E o Yuri foi o primeiro que reclamou e foi o primeiro que faltou do treino com relação... Mas o primeiro que recebeu. Parte, né? Parte, uma né? parte já. E vai, ó, eu já falei aqui, Veloso Souza, pode dar sua opinião, Rosinei também, que é ídolo do Corinthians e também ídolo do Atlético Mineiro, como o Veloso é ídolo do Palmeiras e ídolo também do Atlético Mineiro. Fala do Atlético Mineiro hoje por causa do Léo. Por causa do Léo e da Mariana Spinelli lá Porque nós é cabuloso. Porque nós é cabuloso, nós é cruzeiro. Vocês vão ter que escolher outro time logo, então. Por que vai ter que ser? Em Minas só tem um hoje. Mas como só um? Só tem um, acabou. Isso, Veloso. Acabou a Pô, vocês estão devendo igual nós lá, hein? Tá devendo. Ô, seu salário. Você viu o que tá tendo? O Hulk, você viu o Hulk? Ó, mas lá Ó, tem dinheiro, hein? Não, tudo bem. Mas lá tem Mas dinheiro, tem dinheiro hein? dos caras, não é Os caras são dono do time. Tudo bem, mas você viu que os jogadores fizeram uma greve lá que quer conversar com os caras? Vamos Tá falar, valendo hoje? tem que resolver. Então, voltando pro Corinthians, aí você pega, se vocês fossem... Pô, é uma coisa impressionante como, às vezes, o líder, ele não pensa na liderança, né? Pô, ó, o Memphis, a gente vai te dar os 4 milhões e 700 do título que você ganhou. Ô, rapaziada, a gente fez um contrato com ele aqui, que ele ganha 4.700, tá? Mas os 4.700 a gente vai dar para vocês distribuem do jeito que vocês quiserem. Time é isso. Agora, alguém pensou no alemão do campo? Alguém pensou no Edígio? Alguém pensou no salário dos funcionários quando atrasam, que eles que pagam um boleto, que eles ganham 3 contos por mês, 2 contos por mês, 1.000 contos por mês? Souza. Craque, eu vou na contramão do que vocês estão falando, fazer você pensar com tudo que você estava falando desde ontem. Eu estava em casa. Você não estava aqui, Souza. Eu estava pensando sobre tudo que você estava falando, sobre as saídas de grandes ídolos, entendeu? Do Corinthians. E no Corinthians, todos nós saímos pelas portas do fundo. Cássio, Rivelino, Sócrates, eu, Edilson, Marcelinho, Ronaldo Giovanelli, que foi uma das maiores injustiças que fizeram. Para mim, o Tevez não é ídolo do Corinthians. Pode ser para você, Cascão. Eu acho que o cara que fez 40 e 50 jogos não é ídolo do Corinthians. Ele é ídolo mundial, o Tevez. Mas ídolo do Corinthians, para mim, ele não é. Para mim, o Carlos Bridger o Russo o Vaguinho o Taliba o Tevez foi um craque que jogou. Olha só o que fizeram pro Cássio, o que fizeram pro Ronaldo. Olha o que fizeram pro Guerreiro, que fez gol na final, pegaram ele pelo pescoço. Lá no CT, que o Mário Bob disse na Rádio Bandeirantes, ele fez o gol do título. Os caras arregaçaram com ele. E é o que vai acontecer pra esse cara que acha que ele é ídolo do Corinthians. E você não é ídolo do Corinthians, irmão. Você é ídolo mundial. Não sei nem se é tanto, mas é. Sabe o que é pior? O quê? Nesses 16 anos aí que você falou, que esses caras continuam lá dirigindo o Corinthians. Então quem é que faz mal ao Corinthians? É o Cássio, que saiu de novo pelas portas do fundo, com todo mundo criticando ele. Aí depois vem a bomba de... E por sinal, eu adoro Porta dos Fundos. Olha, e você viu a bomba depois deixada pelo Augusto? Quem faz mal pro Corinthians? Quem é? As pessoas que dirigem
Ou são os ídolos que saíram pela porta do fundo? Porque quem é mais errado aí é quem fez o contrato, quem deu o Rivelino. cara. O Rivelino saiu pelas portas do fundo em relação ao Fluminense. Oh. Quem que fez isso, e lembram disso, já morreu o J. Ávila, que arrebentou com o Rivelino. Você pede... Na estreia dele, 5 ele fez. Na Você máquina pede 6 milhões de salário para um clube, o clube vai lá e dá pro cara. E o Fabinho Soldado não tem dinheiro para contratar um jogador. Aí você deixa o cara morar num hotel que custa 270 e poucos mil por mês. Aí, não, 274, pelo amor de Deus. e eu pago mais 150 de segurança. 270, vou botar 270. Com 100, 370. Com mais 5, 420. Eu pago, o Corinthians paga pro Memphis de hotel e de segurança 420 mil reais. Você acha que esse cara tem que fazer gol ou não? Você acha que ele tem que treinar ou não? Todo jogo. Agora, como é que você todo jogo que vai fazer treino. Ó, como é que você sujeita um clube que tá da maneira que tá a... Pode botar a Tati aqui. A pagar um negócio desse pra um jogador. E ele não tem culpa, hein? Ele não tem culpa. Porque os caras aceitaram. Os caras aceitaram. Vamos lá. Ô, Rosinei, segura um pouquinho aí. Ô, Tati, você tá direto aí do CT Dr. Joaquim Grava, Centro de Excelência e Treinamento de Futebol. Muitas vezes, às vezes não é centro de excelência, muitas vezes também não é centro de futebol. Tem os caras ruins jogando, hein? Tem os caras que não vão, não é verdade? E aí, Tati? E aí? E nosso Fluminense? Abrindo o portão, ó. E aí, craque Neto, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, Fluminense não deu. Vamos falar do Corinthians, que é o que interessa nesse momento, né? Porque tá passando por uma situação bem complicada. Você já tá falando aí desde o início do programa em relação ao Memphis Depay. Faltou o treino de ontem. Hoje ele se reapresentou normalmente. Eu vou passar um panorama aqui do que a gente apurou, tá, craque? É o seguinte, ele chegou por volta das 9h20 da manhã, se reuniu com a diretoria. Nessa reunião estava o executivo Fabinho Soldado e também o diretor jurídico Leonardo Pantaleão. Teve uma reunião... Desculpa. O que o cara tá deitado lá no portão lá? O que aconteceu? Fazendo favor, atrás do C. Promessa. Cara, promessa? É promessa o cara tá deitado lá? Deitado? Não, tem alguns torcedores aqui, eu vou pedir pro nosso cinegrafista, o Fábio França, aproximar, estão esperando os jogadores saírem. O treino começou 11, ainda não tá terminando, daqui a pouco os atletas vão passar por aqui. Tá certo, desculpa, Tati, pode continuar aí. Beleza, vou continuar com esse panorama aqui, craque, rapidinho. Teve essa reunião, então, com a diretoria depois, o que a gente apurou por aqui. O Memphis Depay foi para o campo, conversou com os jogadores, pediu desculpa para o elenco, e aí ficou aquela dúvida se ele ia receber ou não uma multa, né? Porque a nota do Corinthians não explica o motivo da falta, mas a gente lembra que o Corinthians devia 6 milhões de reais para o jogador, pagou 1,5 milhão em relação a direitos de imagem, mas ainda falta mais de 4 milhões em relação à premiação do Campeonato Paulista. Nenhum outro jogador do elenco recebeu essa premiação. Na terça-feira, o Corinthians pagou, atrasado por um dia, o salário dos jogadores e também dos funcionários. E aí, pagou também com atraso a segurança pessoal do Memphis Depay. Como você estava dizendo aí, ele tem direito à segurança pessoal por conta do contrato que foi amarrado com ele. Mas voltando a falar sobre esse pedido de desculpa do Memphis para os jogadores, ele fez esse pedido no campo. E ao que nós apuramos por aqui, ele vai pagar uma espécie de multa, entre aspas, na caixinha dos jogadores. Então, não seria ali uma penalidade, uma multa oficial do Corinthians. Ele pagaria aos jogadores, ele vai repartir esse valor, mas a gente ainda não tem a informação de quanto que é. Viu, Tati? Ficou estranho realmente nesse primeiro momento, mas é o que a gente apurou por aqui, craque. Fica com a gente, é importante a Tati estar junto com a gente. Esse não é o problema, né? De pagar uma multa da caixinha, que é uma mentira, né? Por sinal, eu era o presidente da caixinha quando você era menino lá, que você foi no Palmeiras, eu era o presidente da caixinha no Corinthians, né? O presidente da caixinha, sabe o que ele tem que fazer? Recursos, não para os jogadores, recursos para quem dá condições para que nós pudéssemos. Exato. Porque você sabe que com 18 anos que você era lá, eu e o Diniz, lateral esquerda, a gente era o presidente da caixinha, eu era o presidente do Diniz também, a gente arrecadava no Guaranicas, que eu tirava 10%, e no final a gente dava para aqueles que não tinham o mesmo salário que a gente. Exato. Dar camisa pro Miranda, pro pessoal que é roupeiro, é isso que é liderança. Não é o que o Corinthians vai tirar do Memphis, não é isso. É por que ele fez isso.
Qual o significado disso, Rosinei? Craque, boa tarde a todos. Primeiro que assim, o Corinthians tem que estar acima de tudo, né? Não é qualquer jogador que chega no Corinthians por ter um status como o Memphis tem, que pode fazer o que quer, né? O Corinthians é um clube gigante, apesar das pessoas que estão hoje fazendo a gestão no clube, infelizmente tem denegrido demais a imagem desse clube, mas o Corinthians é gigante e consegue com certeza dar a volta por cima de tudo isso. Acho que a atitude do Memphis é um desrespeito muito grande, primeiro com todos os companheiros que estão ao lado dele, né? Porque os jogadores que estão ali, não é, craque? Quem joga e com quem não joga. Exatamente, porque ali estão todos passando pelos mesmos problemas. Eu não sei qual foi o motivo que ele faltou o treino, mas acho que é um grande desrespeito. Eu não sei qual foi o motivo, mas... O que indica, o que a gente fica conjurando, é que assim, não pagaram, conjecturando, não pagaram o meu 1.600.000. Falou, pagaram. Não pagaram a empresa que dá segurança. Falou, pagou e não foi treinar. É mais ou menos isso. Se ele tem o direito ou não, aí cada um que pensa do jeito que quiser. Rosinei? Exatamente. Eu acho que a comunicação também da parte do clube e da parte do atleta, de não falar o porquê que faltou um treino, né? Isso não pode acontecer, né? Isso é mostrar que realmente quem está no comando do Corinthians não está tendo pulso forte. Muito bem, não está Rosinei. tendo pulso. E aí, uma perguntinha pro 6-3. Eu tenho que fazer merchan? Qual que é o merchan? 7K? Eu vou fazer o 7K e vou perguntar pro 6-3. E eu que fui capitão em todos os times que eu joguei, hein? Porque eu não era capitão dentro do campo. Eu sempre fui capitão fora do campo. Eu brigava pelo Veloso, eu brigava pela Dona Dalzísia, eu brigava pelo Pedrão, eu brigava pelo Zé Bunão lá no Corinthians, eu brigava por você, Cascão, lá no Guarani, eu brigava para ter um bicho a mais, para que a gente pudesse dividir entre todo mundo, eu brigava com a finta, eu brigava com os patrocinadores. Pô, Neto, a gente quer fazer um negócio. Não é comigo não, irmão. Você tem que fazer com todo mundo. Você quer me dar 20 camisas? Tá, gente, ó, a gente vai ter, eu vou ter 20 camisas, eu vou ter 10. Tá tudo bem? Beleza? Tá tudo certo? É assim. Vamos comprar cesta básica para todo mundo? Vamos fazer para cesta básica. É isso. Liderança é isso. Capitão é isso. Até porque eu não tenho que escalar o time. Capitão não tem que fazer parte tática dentro do campo. Muito pelo contrário. Quem tem que fazer é treinador que ganha 2 milhões por mês. E aí eu quero saber, Dorival Júnior, se você vai ter peito para falar com o Memphis. Você chegar na roda. Ô, Memphis, o que é isso, irmão? Pô, você deixou de treinar por quê? Você vai ficar na reserva, truta. Você vai ficar na reserva. Porque se fosse qualquer outro jogador que não tivesse a força, você vai ficar na reserva. Não acontece isso, beleza? Com certeza. Não vai deixar o cara na reserva? Aí você perde quem? A liderança. O líder não lidera. Quem lidera é a liderança. Se a liderança, que é todo mundo, tá certo, professor, ele vai ficar na reserva mesmo. Mas você tem peito para fazer isso? Ou vocês vão mentir? Não mente pra mim não, hein? Porque eu fico sabendo, hein? Galera, pensando nisso que eu falei, na minha loucura... Ele vai jogar. Não, vamos lá. O que o Dorival Júnior tem de responsabilidade em relação ao Memphis? Não de grana, não de salário, não é isso não. É um problema. Porque muitos treinadores brigavam por isso. Mas você vê a situação que tem o Dorival Júnior hoje. Esse não é um problema do Dorival. O Dorival não tem que administrar a falta de compromisso que o clube está tendo com os atletas. Se eles têm um valor para receber, tem um compromisso com o clube não cumpre, não é o Dorival que tem que se meter nisso. O Dorival tem que, dentro de campo, organizar o time, botar o time para jogar. E essas coisas influenciam. O Memphis, eu acredito, que não foi treinar em função disso. Em função dessa represália também que ele está fazendo contra o clube por estar com os direitos atrasados. Então aí é mais um problema para o Dorival, que vai ter que saber administrar. Tem que ter jogo de cintura, Dorival, né? Tem que conversar com o elenco, tem que explicar o inexplicável, né? Que o cara não foi treinar em função dos problemas que ele tem, que os outros também têm o mesmo direito. É uma fatia menor. Aí nós damos pau só no Kaká, né? Nós damos pau só no Félix Torres, né? Mas os caras também têm os mesmos direitos. Não tem o mesmo também direito? Premiação atrasada, salário atrasado. Os caras estão lá. Aí o Barro. Quando você comparou o Memphis com o porteiro, com o massagista, com o cara, eu acho que não, porque tudo que o Memphis faz, a repercussão é muito maior. Ele é o maior salário, ele é a maior estrela, ele é o cara que tem que chamar a responsabilidade, ele tem que ser liderança, tem que ter liderança com esse grupo. Então tudo que ele faz, o peso é muito maior. E faltado um treino sem justificativa, compromete muito mais o trabalho do Dorival do que qualquer outra pessoa. Souza, acho que dentro de campo a responsabilidade é dele.
faltar um treino, aí cai na responsabilidade dele. A parte de... Vou fazer uma pergunta para você diferente. Eu perguntei para o Veloso, vou fazer uma pergunta para você diferente para o Rosinei. Tá. Vamos lá. Se o Mateuzinho fizesse isso. Eu acho que até aconteceu com o Mateuzinho esse ano, e o Mateuzinho ficou na reserva. Não ficou? Acho que ele faltou alguma coisa, e aí ele acabou ficando na reserva. Então dentro de brigou campo, com o torcedor lá, Isso. perdeu a posição. dentro de campo faltou o treino, aí responsabilidade. A diretoria multa, e dentro de campo, quem é a responsabilidade de o treino, se faltar um treino com o treinador, e o Dorival, ele preza muito sobre o ambiente. Eu acredito, né, que se a conversa que eles tiveram, se não foi algo grave, que a gente não sabe ainda qual que foi a falta do Memphis, provavelmente deve ter uma Sabe o que represária. acontece nesse sentido, Rosinei? Nós vamos ficar sabendo só depois que ele for embora. Porque aí, quando ele for embora, e não tá longe não, hein? Porque quando o cara não vem treinar, quando o cara tá lá na Holanda, quando já veio as duas manifestações de direito que ele tem de pagamento, de direito dele como profissional, né, que tem que pagar o cara. Aí vai vir isso, vem aquilo. Vamos ver quando o Memphis, isso aconteceu com todos os ídolos, viu, Memphis? Porque você não é ídolo do Corinthians. Você pode vir a ser, mas você não é. Quando a torcida vaiar você, quando a torcida pegar no seu pé, igual o Tevez pegou no Tevez, o Tevez, ó, vazou embora. Quando o torcedor cobrar você, do mesmo jeito que cobrou o Roberto, do mesmo jeito que cobra e cobrou a maioria dos ídolos do Corinthians, vamos ver se você vai ter peito para ficar no Corinthians. Vamos ver se você vai ter. Qual a ideia em relação ao Memphis, em relação ao Roberto, em relação ao Garro, que são 3 jogadores que todos nós da imprensa estamos dizendo o seguinte: eles têm vida curta no Corinthians, em termos financeiros ou em termos disciplinares. O que aconteceria com o Corinthians perdendo o Memphis, por exemplo, se ele for embora para você, Rosinei? Craque, primeiro que assim, o Memphis é um grande jogador, né? E acho que dentro de tudo isso que o Veloso e o Souza trouxe aqui com relação a tudo que está envolvendo o Memphis, por tudo que ele representa dentro do Corinthians, primeiro que ele tinha que dar exemplo, né? Ele tinha que dar exemplo por tudo isso, pelo tamanho dele, por tudo que ele ganha, então ele tinha que ser o primeiro a dar exemplo. Agora, com relação à perda dele, caso ele saia, o Corinthians sim perde um grande jogador, né? Mas em termos de folha salarial, o Corinthians dá uma respirada muito grande. Mas perde sim um grande jogador, um jogador que chegou em 2024, foi o diferencial para o Corinthians não cair, porque ele chega muito bem, ele tira um peso muito grande que estava em cima das costas do Yuri Alberto, o Yuri Alberto começa a desenvolver um melhor futebol, começa a fazer gol, começa a não perder os gols que estava perdendo, então isso foi um ponto positivo para o Corinthians. Mas agora, nesse momento de 2025, o Memphis não conseguiu ainda entregar aquilo que o torcedor corintiano espera. Quantos gols ele fez em clássico? Exatamente. Nenhum. Jogador bom, jogador que decide, clássico, Atlético e Cruzeiro, Paysandu e Remo, Guarani e Ponte Preta, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, Flamengo e Fluminense. Jogador bom faz gol em clássico. Você não fez nenhum ainda. Que, por sinal, quem fez os gols em clássicos foi o Roberto. Não foi? Exatamente. E, craque, uma coisa que o próprio Marcelinho Carioca, ele citou uma vez que, tudo que ele conquistou no Corinthians, ele precisava fazer o gol num clássico, que era um clássico contra o Palmeiras, né? E, assim, jogador que joga dentro do Corinthians e não faz gol em clássico, cara, é lamentável. Coisa, e o Marcelinho Carioca saiu de uma forma tão ruim, tão feia do Corinthians, Rivelino, Ronaldo Giovanelli, um dos maiores goleiros da história. Guerreiro. Cássio. Tantos outros. Sim. Tantos. Aí, pra ele aí, o cara, não vou treinar. Mas não sei, vamos pagar. Não, vamos pagar. Não sei. Vocês deram pro cara o prêmio do título. Isso é uma vergonha. Dar o prêmio do título para um cara, qualquer que seja. Qualquer que seja. Isso é uma vergonha. Então, me parece que esse cara tá com a chave do Corinthians. Ô, Babi, você direto do Google aí, qual a ideia sua aí? O que tem o Google falando do Memphis? Qual a ideia em relação ao Google aí, para nós nos informar ainda muito mais sobre isso, Babi? Craque, então, como o torcedor, né, corintiano que está em casa acompanhando essa instabilidade não tem acesso aos bastidores,
essa falta do Memphis, essa ausência sem justificativa, acaba fazendo com que o pessoal vá buscar essas respostas, né? Então, daqui a gente está monitorando mesmo essas pesquisas relacionadas a se o Memphis vai sair, já saiu. Inclusive, a gente está acompanhando um pico dessas buscas, porque o clima de instabilidade já está durando faz um tempo. E agora, com a falta dele no treino, o pessoal, de fato, acredita que pode ser a saída, o fim mesmo da chegada, a saída do Memphis no time. Então, o pessoal indo pesquisar sobre isso, inclusive a gente fez também a seleção das principais perguntas sobre o Memphis, e as duas que estão mais bombando relacionadas a ele é justamente se ele saiu ou se ele vai sair. Então, o torcedor, nesse clima de instabilidade, nesse clima de insegurança, querendo essas respostas, querendo entender como que vai seguir agora a partir, né? Vamos voltar aí com a rodada e quer entender. Então, vamos botar aqui também as perguntas para vocês darem uma olhada. Algumas das principais perguntas nesse último mês sobre o Memphis, não para a gente necessariamente responder, craque, mas só para você ter um termômetro aí sobre essa CPI do Memphis que está rolando no Google. Então, o pessoal pesquisando se saiu, se vai sair, quer entender agora mais de perto também, vocês todos aí, o Veloso falou muito bem sobre essa responsabilidade que o Memphis carrega, né? Então, por ser um jogador de tanto peso e que envolve muito dinheiro, muita grana para um clube que está muito instável. Então, o pessoal querendo ter essas respostas de quanto ganha, também se foi pago, se não foi pago, o que está acontecendo, e aí dentro disso também esse clima de instabilidade. Então, o Google está pipocando por aqui, Neto. Vamos lá. Você acha que ele tem vida longa? Babi, primeiro, obrigadaço de você sempre estar com a gente, sempre nos informando ali. Eu que agradeço, craque. Imagina. Ali tem uma pergunta sobre mim, né? Vamos encher a tela aqui para vocês. O que o Memphis falou de mim? Ele não falou nada. Ele fez uma música dizendo todas as vezes que eu falo dele, por exemplo, agora a gente está falando dele há 45 minutos. E que eu pago as minhas contas falando dele. Desculpa, mas eu não preciso de nenhum centavo seu para pagar as minhas contas dos meus filhos, para sustentar os meus filhos, para fazer com que meus filhos possam ter educação, para minha família. Minha esposa trabalha, né? Eu trabalho, eu recebo o meu salário com o meu trabalho. Eu não preciso falar de você para ganhar nada, mas eu também posso elogiar você, como eu já fiz o programa com a camisa com o seu rosto. E tá tudo bem, quiser brigar comigo, você brigue quanto você quiser. Só que aqui a briga é insana, irmão. Não pensa que você vai levar vantagem porque você é holandês, que você é europeu, ou que você vale inglês. Meu irmão, a briga é insana. Mas também eu tenho humildade suficiente para saber o quanto que você é importante, o quanto você é bom de bola. Se você jogar bola, fazer gol, é elogio. Agora, o que você está fazendo não é justo com o Esporte Clube dos Corinthians Paulista. E se o Corinthians não é leal a você e não está sendo em relação à parte financeira, vai embora. Tá tudo certo. O Veloso, você acredita que o Memphis fique até dezembro ou não? É um feeling seu do Souza e do Rosinei? Eu acho que o Memphis está muito fora da situação financeira do Corinthians hoje. Muito fora. O Corinthians não tem condições 6 milhões. de honrar com esse compromisso que o Augusto assumiu com o Memphis. É totalmente fora da realidade do futebol brasileiro e principalmente... O Veloso, acho que não tem dinheiro para pagar o hotel. Pois é. Se o Memphis sair do Corinthians, vai ser um alívio financeiro para o clube que assumiu um compromisso que não tem condição de pagar. E depois de uma semana, esquece, viu? Sai, depois de uma semana ninguém fala mais nada. 6 milhões. 6 O milhões? Corinthians vai contratar 6 jogadores. É 6 jogadores. Não, 6 não. Dá pra contratar 9 jogadores. Não, 6 não. bons. 6 jogadores bons de 1 milhão. 6 bons de 1 milhão. E boa, Veloso, eu nem pensei nisso. 6 jogadores para ser titular. Ô, Tati, quais outras informações você tem direto do CT do Dr. Joaquim Grava? Craque, então... por enquanto, a gente está aqui na porta, já tem bastante tempo esperando para ver se o carro do Memphis Depay passa por aqui. A imprensa toda está aqui reunida, os colegas da ESPN estão aqui, da Record, a Rádio Craque Neto está presente também. Todo mundo aguardando para ver se o carro do Memphis passa por aqui, para ver se outros jogadores também passam por aqui. Tem algum menininho ali, um pessoal querendo tirar foto com guarda-chuva ali também, até porque está bastante sol aqui. Mas a gente está esperando, por enquanto, nada de Memphis Depay passar por aqui. Eu estava ouvindo aí o debate de vocês em relação a saída, né? Uma possível saída do Memphis
Depay, a multa é bem baixa, viu, craque Neto? Porque é 5 milhões de euros para o mercado europeu. Então seria ali aproximadamente 30 milhões de reais. Para um jogador do nível dele, é uma multa considerada baixa. Mas, de acordo com o Corinthians, né, do que trouxe a nota do Corinthians, ele deseja permanecer, pediu desculpa para o elenco, está treinando normalmente. E uma última informação também, que eu esqueci de passar na primeira entrada, é em relação ali à segurança pessoal, né? O Corinthians, como eu disse, quitou esse pagamento atrasado e era de 300 mil reais só a empresa de segurança privada do Memphis Depay. A Rádio Craque Neto está sempre presente, né? Fala aí, vem cá, vamos conversar aqui com o Craque Neto? Já estamos aqui desde cedo, debaixo do sol, esperando o Memphis Depay. O que você apurou aí? Bom, pelo que eu apurei até o momento, o clube não irá se posicionar mais sobre o caso, consegui entrar em contato com algumas fontes até muito próximas do alto escalão da diretoria, que falaram que o clube não vai mais entrar no assunto, o clube não vai debater mais nada sobre, e que a partir de agora vai tentar resolver os pagamentos dele, mas até o presente momento nenhum pagamento das premiações dele no valor de 4,7 milhões de reais foram resolvidos. Isso ainda segue devendo. Essa parceria aí, Band e Rádio Craque Neto, sempre juntos. Um beijão pra você, Tati, pro Vigliotti. Ô, Vigliotti, vamos arrebentar, hein, Vigliotti? Ó, vai pra sombra vocês aí, que tá muito calor aí. Vigliotti mora lá no Ipiranga. Muito bem, Fiel. Em meio a tudo isso aí, eu só tenho aqui uma opinião. Independente se o Memphis Depay vai continuar no time ou não, se ele vai permanecer, se ele vai sair, porque tem rumores aí, né? A gente não sabe realmente o que está acontecendo. Mas independente de qualquer coisa, e não só falo do Depay não, eu falo de presidente, eu falo de treinador, eu falo de qualquer jogador, de qualquer integrante ali da comissão técnica, qualquer um, diretoria, dirigente, qualquer um. Saindo ou ficando, eu só espero uma coisa, que seja para o bem do Corinthians, independente de qualquer pessoa que esteja ali na frente do trabalho, que esteja ali para ajudar. Ou se qualquer um ali deles queiram sair. O importante é o Coringão, ele está nas cabeças, o Coringão está bem, porque essa é a nossa intenção. Nós torcemos para o Corinthians, nós não torcemos para o Depay. Hoje nós torcemos para o Memphis Depay, para ele fazer um bom futebol, para ele ajudar o Corinthians. Mas o nosso maior foco é torcer para o Corinthians. Então se ele quiser sair, se ele quiser rescindir, vai com Deus, Deus te abençoe e o Coringão vai permanecer aqui. Vai vir outro, nós vamos torcer para o outro que vem no lugar. E a gente vai torcer para ele, por quê? Porque ele é o jogador do Corinthians, mas o nosso foco é o Coringão. Então, independente do que aconteça aí nos próximos capítulos, nos próximos dias, nessa novela aí, Memphis Depay, que vai, que não vai, o importante é o Coringão, ele não sofrer nenhum malefício com isso, porque a gente sabe que pode ter aí multa de rescisão de contrato, mas enfim, até então nada certo, pura especulação. A gente só vai saber mesmo quando as coisas começarem a acontecer de verdade. Mas quando aconteça, eu só espero que o Corinthians não seja prejudicado em toda essa novela aí. Bom, é isso, essa é a minha opinião, você pode deixar a sua aí nos comentários e lembrando que domingão tem Coringão, graças a Deus, vamos estar de volta lá na Arena, de novo, incentivando o nosso Coringão, meu ingresso já está garantido, eu pensei que ia ser mais difícil para a gente conseguir o ingresso agora, mais difícil não, fiquei naquela dúvida, todo mundo falando que ia ser mais fácil, né? Mas graças a Deus sim, foi de uma maneira bem fácil conseguir ali o ingresso no Fiel Torcedor. Deu tudo certo, o ingresso já tá comprado e domingão a gente tá lá na Arena às 7 horas da noite para empurrar o nosso Coringão contra o Red Bull Bragantino para poder aí somar mais 3 pontos e continuar subindo na tabela. Bom, Fiel, isso é tudo, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, não se esqueça aí de se inscrever no canal, de ativar o sino, me ajudar aí a chegar na meta de 55 mil inscritos, que falta pouquinho, falta aí menos de 100 pessoas, então dá aquela força, deixa o seu like e o seu palpite para o jogo de domingo, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!